começa uma nova etapa na minha vida de artesão de moscas, fly-tiers. A elaboração e divulgação dos meus vídeos relacionados à arte de atar moscas, com ênfase em algumas técnicas, teorias básicas, médias e avançadas que procuro utilizar em minhas moscas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Cardoso, Meloc Fly. Bom, antes de iniciar propriamente dito o assunto principal que me proponho a divulgar, vou começar ilustrando esse primeiro vídeo com a volta no passado, onde me apaixonei pela pesca esportiva e logo depois pela pesca com mosca. Por volta mais ou menos dos meus 8 anos de idade, eu e alguns amigos costumávamos brincar em um grande terreno arborizado, no meu bairro, perto da minha casa. Ao fundo deste local existia um pequeno declive, que ao chover se enchia d'água de chuva, formando um pequeno lago, com alguns meses ainda se mantinha com água, onde era o suficiente para habitar alguns pequenos peixes, rãs, pequenos insetos. Qual criança não ficava curiosa para interagir com esses bichos? Pergunto eu. Vendo esses animais, logo veio a ideia de apanhá-los. E a forma mais indicada que nos surgiu na mente naquela época era a pesca de forma mais rústica. Após reunirmos os materiais disponíveis na época entre nós, cada um trouxe o que podia de casa. Um trouxe miolo de pão, outro trouxe a linha soltar pipa, outro conseguiu usar uns alfinetes de costura, outros varetas de bambu, e fomos buscar as tentativas na prática. Depois de alguns dias conseguimos efetuar algum sucesso. Conseguimos fisgar algumas rãs e até a mãe de algumas crianças lá levaram para fazê-las. Naquela época era desconhecida a carne de rã, mas algumas pessoas comiam. Já mais velho, com mais ou menos uns 15 anos de idade, fui buscar mais informações na loja de pesca do meu bairro. Em conversas com lojistas, já muito mais experientes no assunto referente à pesca, me indicaram alguns materiais. Com essas indicações, e vendo quanto dispunha para comprar, fechei a compra de meu primeiro equipamento de pesca de praia. Uma vara de bambu simples, de 2 partes, de mais ou menos 3 metros de comprimento, um molinetezinho simples da Paoli 2000, um rolinho de linha 0,35 da Grilon, anzóis médios e pequenos, algumas chumbadas de 100 gramas, tipo gota, tipo pirâmide, um alicatezinho simples para tirar os anzóis da boca do peixe, alguns grampos, uma caixinha de plástico para guardar essas tralinhas, e o elasticô, que é aquele elástico fininho que a gente usa para amarrar a isca artificial, a isca natural no anzol, para que ela não caia na hora do arremesso. Munido desses equipamentos, costumava ir aos finais de semana pescar de forma solitária na praia da Barra da Tijuca e ao lado no canal do Marapendi, usando iscas naturais que conhecia na época: camarão, mexilhão, tatuí, filé de sardinha, etc. A minha transição da pesca com iscas naturais para iscas artificiais
veio com o advento dos programas de pesca vinculados na TV do Brasil, no início dos anos 80, faz tempo. Sendo um dos precursores o mestre Rubem de Almeida Prado, seguido logo após por outros grandes nomes também nacionais, que se apresentavam com esta nova modalidade de pesca. Vim a conhecer a pesca com mosca através de revistas americanas. Quando trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro, usava a minha hora de almoço e frequentava livrarias e sebos literários do entorno de onde trabalhava. Nessas revistas, os textos em inglês ainda eram muito complexos, até porque eu não sabia falar inglês. De se entender, para mim, e não era uma verdadeira barreira a ser vencida. Era por volta de 1983, mais ou menos. Daí em diante começou uma grande peregrinação em pesquisar e adquirir materiais didáticos sobre esse assunto. Com as dificuldades de conseguir essas materiais de atado de moscas era muito grande, quase desisti da busca, quase desisti desse sonho de querer entrar para esse mundo do fly. Mas como a vontade era muito forte e a desistência não fazia parte da minha maneira de pensar, mantive forte a minha ideia e sempre viva em minha mente. Apesar de ter a aparente vontade de que esse caminho não seria o caminho ideal a ser escolhido. As dificuldades que aqui no Brasil teríamos que enfrentar. Por volta de mais ou menos 1985, a partir daí comecei meus estudos e as viabilidades de como confeccionar essas ferramentas e produzir de uma forma rústica, bem simples, para começar a poder amarrar algumas moscas. Comecei a projetar e fabricar a minha primeira morsa de atado. E com ela também algumas ferramentas básicas. Depois procurei buscar materiais para confeccionar as moscas de forma simples também. Algumas penas, linhas que eu pudesse usar na bobina, materiais sintéticos, alguns fios de cobre, algumas pecinhas de lastro, e por aí afora. Hoje, vem ao vídeo, olha aqui. Essa foi a minha primeira morsa oficial, porque antes dela teve alguns protótipos que não ficaram bons, mas desta ficou sendo a primeira morsa que eu fiz, propriamente dito, naquele período, em torno de 1985. Afinal, no Brasil, pesca com mosca de nada se comentava ou se sabia a respeito. Era quase um tabu para nós, brasileiros. Era na década de 90, uma fase muito interessante que eu vivi. Tudo para mim era uma descoberta, um vasto mundo de iscas artificiais, seus métodos de utilização, varas, linhas, técnicas, quais peixes, quais cores de iscas, enfim. Isso tudo era uma maravilha para quem estava adentrando ao mundo da pesca. Seguindo em paralelo, eu me mantive próximo dos primórdios do atado de mosca, mantendo isso em minha vida também. Neste primeiro período, tinha começado a confeccionar minhas primeiras iscas artificiais,